E aí, pessoal, eu me chamo Lorenzo Borges, eu estou no PET há 3 semestres e eu estou na quarta fase de Engenharia Elétrica da UFSC. Hoje eu irei apresentar sobre os impactos da energia nuclear no mundo, principalmente tratando da saúde humana e do meio ambiente. É, o cronograma da apresentação será dividido em uma breve introdução sobre o que é energia nuclear. Em seguida, farei uma análise do quão perigoso que ela seria, né? E também tentarei responder se essa energia faz bem para o clima. Por último, eu vou fazer uma conclusão sobre quais seriam os próximos passos a serem dados em relação a esse tema. E bom, nos anos 50, após todo o horror da Segunda Guerra e o uso da bomba atômica, a energia nuclear promete ser uma versão pacífica dessa tecnologia que ajudaria o mundo a se recompor da destruição. Naquela época, havia muita expectativa de que com essa energia teríamos eletricidade gratuita e abundante no mundo inteiro, né? Tipo, tava tudo certo para um futuro ser atômico. Apesar dessa tecnologia acabar se mostrando de extrema complexidade e mais cara do que o imaginado, a energia nuclear foi obtida com sucesso. Contudo, a partir de alguns acidentes, né, como Chernobyl e mais para frente Fukushima em 2011, a energia nuclear entrou em grande crise por conta do medo da reincidência e dúvidas a respeito da segurança do processo, né, que é quase mágico de formação de energia. Bom, mas o que seria a energia nuclear? A energia nuclear pode ser obtida através de reações nucleares, e enquanto as reações químicas ocorrem reorganizando dois ou mais átomos ou moléculas para criar um novo produto, assim, a reação nuclear ocorre com a mudança na estrutura do núcleo de um elemento. A gente consegue eliminar energia no processo. Essas reações nucleares podem ser divididas em decaimento nuclear, fissão nuclear e fusão nuclear. O decaimento radioativo é o processo em que o núcleo estável perde energia através da radiação e tem como aplicação a criação de baterias nucleares para sondas espaciais como a Voyager 2, que estão muito distante do Sol para conseguir a fotovoltaica. Né? Já a fissão dos núcleos, né, é a reação mais utilizada para se obter energia nuclear nas usinas. No processo, são bombardeados nêutrons em um elemento pesado como o urânio, plutônio também, ou tório, que ao ser absorvido tem um resultado bem instável e acaba colapsando, liberando muita energia e iniciando uma reação em cadeia com todos os elementos ao lado. E dentro das usinas, o processo é controlado, só que dentro das bombas atômicas não é bem assim. O último tipo seria a fusão nuclear, que seria a mesma reação que ocorre no nosso Sol. Ela ocorre quando o núcleo de dois elementos leves colidem e juntam-se para formar um elemento com núcleo atômico mais pesado. A energia da fusão nuclear oferece uma perspectiva de uma fonte de energia quase inesgotável, né? Porém, as condições para replicar esse processo são um desafio tipo, gigante para engenheiros e cientistas. É, Existem estudos que indicam que a fusão nuclear pode ser alcançada, mas a gente ainda não conseguiu realizar esse processo de uma escala comercial, apesar de haver bastante investimento em cima e uma grande empolgação. Bom, como que funcionaria uma usina nuclear? Vamos ver de uma maneira bem simplificada isso, porque, claro, é um processo bem mais complexo, né? Mas primeiro nós precisaríamos do combustível, que normalmente é o urânio, que precisa primeiro ser minerado e depois enriquecido. Né? O enriquecimento é o processo para aumentar a concentração desse elemento dentro das pepitas. Né? Após isso, o urânio é mudado em discos, que são empilhados em hastes que são colocadas dentro do núcleo do reator, variando em número dependendo da capacidade dele. Dentro do núcleo, há os bastões de controle, que são geralmente feitos de boro ou cádmio. A gente pode ver aqui por esse esquema aqui. Opa! Dentro aqui do núcleo do reator, né? E tem como objetivo controlar o número de nêutrons liberados na reação, absorvendo qualquer excesso ou acelerando a reação quando são removidos de dentro do agente moderador.
Esse agente moderador é geralmente água ou deutério, né, que seria água pesada, que passa por dentro dessas hastes de urânio e servem tanto para receber o calor, né, de onde será extraída a energia, como para moderar a reação e fazer com que ela não saia do comando. No apanhado geral, o reator nuclear, que consiste no núcleo, nas bombas e no trocador de calor, é quase como se fosse um forno a vapor. Conforme a reação nuclear ocorre, ela libera calor e esquenta o agente moderador que circula nos bastões do urânio. Esse agente está basicamente infectado, digamos assim. E para não ter problema, é, ela esquenta tipo outra água que está isolada nesse trocador, né? E essa água que entra em ebulição. O vapor, então, move as turbinas do gerador elétrico que gera a energia elétrica distribuída. E por último, esse vapor residual passa por um condensador e vira água novamente para o ciclo continuar. Bom, acontece que depois de todo esse processo de produção de energia, ainda há o lixo radioativo que precisa de muito cuidado para conseguir proteger as pessoas e o meio ambiente, né? Esse resto precisa ser analisado, processado e ainda colocado em uma condição segura de armazenamento para então descarte. Contudo, né, há um grande medo acerca do lixo radioativo. A gente vê em desenho como Simpsons que o lixo vai escorrendo, atinge o mar e as plantas acabam tendo mutações, mas não é bem assim. Segundo o engenheiro do MIT, o Michael Short, a maior parte dos materiais do lixo radioativo é sólido. E mesmo as partes líquidas não conseguem escapar dos containers de lixo que são muito robustos. Esse lixo ainda é posto em testes muito pesados para ver se realmente dá um problema de exposição, né? Como colocando em um trem a uma velocidade tipo, muito absurda e fazendo chocar contra uma parede. Tipo assim, nada acontece, não tem nenhuma explosão, o processo é bem seguro. Eles ainda são guardados normalmente perto das usinas, totalmente selados, mas ainda há uma outra opção para esse lixo que seria a reciclagem. A gente pode usar essa reciclagem para gerar mais energia, porque dentro do reator só é aproveitado cerca de 5% do potencial dela. E é possível realmente fazer uma forma de tratamento para criar esse combustível novinho. Isso já é feito na França e no Japão, mas em países como os Estados Unidos estão perdendo esse potencial por conta de leis e regulações quanto ao lixo. E ainda há muito mais coisa nesse lixo que pode ser aproveitado, como ouro, prata, a platina, trítio e o hélio 3, que valem tipo, muito dinheiro. E bom, o quão perigoso é a energia nuclear? Apesar de todo esse potencial, ainda restam dúvidas acerca da segurança e do quão perigoso seria esse tipo de energia. E os desastres nucleares foram o maior fator que fez com que essa produção de energia nuclear perdesse parte do seu entusiasmo que um dia teve. Por diversos motivos, Chernobyl é considerado um dos piores desastres já ocorridos. Entre eles, a tecnologia do reator era muito antiga e despreparada para emergências, a negligência do comandante de operações diante das diversas medidas de cautela e, por último, a conduta do governo, que tentou muito mais acobertar o caso do que dar atenção à população, acabou causando esse acidente, né? No caso, o desastre foi tão grande que usinas na Suécia chegaram a detectar a radiação, o que impossibilitou o governo da Ucrânia jogar a sujeira toda para debaixo do tapete, apesar de haver uma tentativa disso. E nessa tragédia, foram registradas 31 mortes diretamente pela explosão dos reatores. Apesar de parecer pouco, né, para um desastre de tamanha magnitude, o verdadeiro problema está nas mortes causadas pela radiação. E dessa forma, como é que a gente vai poder saber quantas pessoas morreram, né? E podemos só fazer algumas estimativas, porque seria impossível relacionar com precisão, né? O acidente a um câncer que pode acontecer décadas depois, mas um estudo comissionado pelo Partido Verde da Europa projetou mais de 60 mil mortes prematuras até 2065, sendo a estimativa mais pessimista. Já a OMS estimou que o número total será em torno de 4 mil mortes. O segundo grande acidente foi de Fukushima, que também foi um acidente nuclear.
Só que, em contraponto a Chernobyl, a tecnologia era muito mais avançada e, consequentemente, menos perigosa, e foram aplicadas muito mais medidas de segurança, e a resposta oficial foi muito rápida e bem clara para todo mundo. A contagem de mortos é cerca de 573 pessoas, só que nenhuma delas foi consequência da radiação, mas sim de todo o estresse da evacuação das áreas ao redor dos reatores, seja pela fadiga ou o agravamento de alguma doença crônica, ocorrendo majoritariamente em idosos. Já as estimativas sobre mortes relacionadas com a radiação, elas variam de cerca de 0 a 1.000 mortes, com apenas uma morte confirmada entre os funcionários por conta de um câncer de pulmão. Só que ainda há outras consequências, né, como aumento de câncer de tireoide em crianças, apesar de não haver comprovação que tenha relação com o desastre, pois segundo a OMS, seriam por conta do aumento dos exames realizados nessa época. E, bom, realmente foi muito triste tudo isso que aconteceu, mas vamos fazer uma análise comparando com a energia renovável. No caso da energia eólica, geotérmica e solar, é um número muito pequeno de mortes e geralmente é decorrente de acidentes na construção ou manutenção. Contudo, essas energias representam uma parcela muito pequena da matriz energética, e com cerca de 5% no mundo e 7% no Brasil. A maior representante das renováveis seria a hidrelétrica, que conta com 2,5% no mundo e 12,4% no Brasil, né? Como alguns de vocês já devem saber, a energia hidrelétrica consiste em construir barragens e deixar a água passar pelas turbinas, né? Só que o processo de construção depende de vários fatores e acaba se tornando muito complicado, e de longe é o mais fatal em termos de acidentes. Entre eles está o de Banqiao, na China, em 75, que houve uma falha na barragem por conta de sedimentos depositados e foi muito similar a Chernobyl. Contava com uma tecnologia antiga, falhas técnicas e também má gestão por conta do governo autoritário. A barragem quebrou e toda aquela água causou um alagamento intenso nas redondezas, com ondas maiores que prédios, devastando cidades, vilarejos e também comunidades. Só nesse acidente, a estimativa é de entre 85 e 240 mil mortes. Bom, contudo, a fatalidade tanto da nuclear como das renováveis é muito pequena em relação aos combustíveis fósseis, que é a fonte de energia mais utilizada no Brasil e no mundo. Ao contrário das usinas nucleares que eliminam vapor da água daquelas grandes estruturas e das renováveis que não eliminam quase nenhum resíduo, a energia vinda de motores de carros ou de turbinas das termoelétricas elimina substâncias como ozônio, enxofre, monóxido de carbono, gás carbônico, entre outros no processo. Além das implicações ambientais, quando esperamos esses gases, condições crônicas, como asma, bronquite, são agravadas e vários tipos de doenças respiratórias e cardíacas se desenvolvem. Ainda as PM2,5, que são as partículas menores que 2,5 micrômetros, que facilmente alcançam as vias respiratórias e, consequentemente, também o nosso sangue, causando várias doenças. Trazendo alguns dados da OMS 2018, que podem ter alguma mudança por conta do cenário do coronavírus, esses gases seriam responsáveis por cerca de 17% das mortes por conta de infecções respiratórias, 24% dos AVCs, 25% da doença do sistema circulatório e 43% das doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Só a poluição teria causado cerca de 4 milhões de mortes no mundo por ano. A estimativa é de que a poluição matou cerca de 100 milhões de pessoas nos últimos 50 anos. A poluição seria então um mal silencioso e não conseguimos detectar ela nos causando mal e ao longo prazo nos mata. Bom, mas alguns de vocês podem argumentar que não seria justa a comparação, né? Já que esse tipo de energia seria responsável por mais de 80% da energia mundial e, consequentemente, traria muito mais danos. Né? E é verdade. Só que, se adotarmos a medida de mortes por unidade de energia, fica muito mais claro. Existem estudos que comparam com a base de 1 terawatt-hora de energia, e em um ano, o carvão causaria 25 mortes, o petróleo 18 mortes e o gás natural 3 mortes. Já as energias renováveis ficariam décadas sem morrer ninguém, e a energia nuclear, no pior caso, teria uma morte a cada 14 anos. Inclusive, há até estudos que indicam que a energia nuclear salvou 2 milhões de vidas
entre 1971 e 2009, ao substituir a energia de termoelétricas por de nucleares. O, o resultado é claro. Tipo, mesmo com os números pessimistas, a energia nuclear seria uma das formas mais seguras de geração de energia. O que eu imagino que seja o maior causador desse medo seria aquela história entre o tubarão e o mosquito. Enquanto a maioria das pessoas tem medo do primeiro, são os mosquitos que acabam matando muito mais gente, né? Só que, claro, de uma maneira não violenta. Bom, agora que foi explicado como a energia nuclear seria uma das fontes de energia mais seguras que temos, podemos passar para o próximo ponto, que seria então a questão do clima. Há só uma parcela mínima de cientistas que negam o aquecimento global, sendo que esse efeito já é considerado como consenso pela ciência. O aquecimento global decorre do efeito estufa, que é um processo natural que permite que o calor permaneça mais tempo na Terra. Acontece que o efeito estufa se agrava com a liberação de gases como o CO2 na atmosfera, aquecendo ainda mais o planeta, eliminando a biodiversidade, causando também o derretimento de geleiras e, consequentemente, o aumento do nível dos mares. Só que, como discutido antes, o maior emissor desses gases seriam os combustíveis fósseis, que em 2018 contou com 76% de todas as emissões, seguido por 12% da agricultura e 6% da indústria. Ou seja, se consertarmos o problema das emissões com energia, o quadro de emissões ficará muito mais leve. Acontece que, se analisarmos a matriz energética mundial, há muito espaço que nós podemos reduzir, já que os combustíveis fósseis contam no total de 84% da produção de energia no mundo. Dentro disso, somente 16% estariam dentro das fontes com baixa emissão, como 6% das hidrelétricas, 4% da nuclear e 5% das renováveis. O Brasil ainda é um país muito limpo com suas fontes de energia. Se formos analisar a matriz energética, só cerca de 52% da energia não é limpa. Isso se deve muito aos sistemas de aquecimento e da alta quantidade de carros no Brasil por conta da malha rodoviária extensa. Pois se formos analisar a matriz apenas da eletricidade, só 14,6% não seria limpo, já que as renováveis têm bastante participação da produção de energia elétrica. E bom, o que está acontecendo nos últimos anos é quase uma corrida para tentar fazer com que a eliminação desses gases se tornem mínimos. E o que temos de opção, a não ser virarmos homens da caverna, é ou utilizar as renováveis ou a energia nuclear. Esta que nos últimos anos acabou atraindo a atenção de mais vozes da ciência e ativistas ambientais. E uma maneira de a gente alcançar essa redução mínima seria eletrificando o máximo possível de setores, já que podemos gerar a eletricidade como fonte de baixa emissão. E isso já está sendo uma tendência com os carros elétricos, que em 2030 tem a previsão de tornarem a maior parte do mercado, e também com os aquecedores elétricos, que possuem um papel fundamental na indústria. Assim, a eletricidade seria basicamente a alavanca para conseguirmos fazer essa mudança radical. Acontece que a matriz elétrica mundial, não vamos confundir com a energética, conta muito pouco com as energias limpas e não só isso. Nos últimos 20 anos, o consumo de eletricidade aumentou em 73%. Por mais que estamos conseguindo implementar as energias renováveis, que seria o tipo de ideal de energia para o mundo, elas não estão conseguindo acompanhar o aumento no consumo de eletricidade. E toda essa demanda está sendo suprida pelos combustíveis fósseis. A segunda alternativa ao combustíveis poluidores é a energia nuclear. E por mais que não seja renovável, a emissão de gases é minúscula comparado com queimar coisas. Mas nos últimos anos a situação nuclear estagnou-se. Enquanto países como a China, Índia e Coreia do Sul construíram novos reatores, o resto do mundo começou a desativar suas usinas. O que é um pouco preocupante, considerando que está havendo a substituição por fontes não limpas, né? A maioria é carvão. Assim, um ponto mais técnico que corrobora para essa estagnação da energia nuclear é a falta de investimento e inovação nas últimas décadas. Assim, a maior parte das usinas pelo mundo são de tecnologias bem velhas, que são muito caras para trocar,
E nos países ocidentais, os reatores nucleares também começaram a custar uma fortuna. Isso se deve a uma série de fatores, né, como a perda do conhecimento na construção, já que não há investimento na profissionalização, mudanças na legislação e aumento da regulação, fazendo demorar quase uma década para construir uma usina. Já no Oriente é justamente o contrário, né? Que conseguem construir reatores muito mais rapidamente e por um preço muito melhor. E ainda, claro, uma coisa que corrobora para a questão da estagnação seria o medo dos acidentes nucleares, mas a gente já viu que realmente é mais um espantalho isso tudo. E não seria melhor então só confiar nas renováveis para fazer esse trabalho? E considerando todas essas incertezas, né, é, é, há o argumento que não seria muito bom. Enquanto, claro, são sem dúvida a melhor fonte de eletricidade para o futuro, seria a mais limpa, elas ainda têm várias complicações que precisam superar antes de se tornarem prominentes no mercado. O problema principal é a confiabilidade e a consistência, né? Já que nem sempre está ventando e nem sempre o sol brilha. E as variações não são só do tempo, mas das estações também, que não facilitam a situação, já que temos períodos de intensa seca que atrapalham as hidrelétricas. E a fim de termos a confiabilidade das renováveis e não nos arriscar com apagões, nós precisamos de grandes instalações de armazenamento para guardar a energia do sol ou até para estocar o vento quando elas estão no pico e liberar depois quando realmente precisamos. Enquanto isso não é possível, precisamos de outras fontes de eletricidade para prover um grande suprimento que crie a confiança que não esgotaremos a energia. É, um dia a gente vai conseguir fazer isso, mas será muito necessário muitas baterias. E por enquanto nós não temos a tecnologia, a capacidade para fazer essa transição o rápido o suficiente para substituir os combustíveis fósseis. É, ainda há mais um impeditivo, né, porque nós queremos eliminar os combustíveis fósseis, não só da matriz elétrica, mas da matriz energética também. E se precisamos eletrificar setores que, por enquanto, não usam energias limpas, como os veículos elétricos, precisamos de muito mais eletricidade do que temos disponíveis hoje em dia. Por fim, nenhum tipo de energia é perfeita. Todas possuem algum defeito de alguma maneira. Tanto as renováveis e a nuclear necessitam de tempo, investimento e inovação. Mas elas sozinhas, né, não conseguirão eliminar os combustíveis fósseis da nossa matriz energética, apesar de terem ativistas de ambos os lados tentando afirmar que isso é possível. E, no fim, nós temos 4 opções, que seria a primeira, desligar toda a energia nuclear e continuar aceitando altas emissões com os combustíveis fósseis, pelo menos por enquanto, enquanto as energias renováveis não são autossuficientes, ou tentaremos estender a vida da energia nuclear e desligá-lo só depois que temos as tecnologias para as renováveis. Outra opção seria investir em novas tecnologias para os reatores nucleares e ter toda uma tecnologia muito mais barata e confiável, só que somente usar ela. Né? E, por último, seria basicamente fazer os dois. Tanto confiar na energia nuclear, enquanto a gente desenvolve tecnologia para as energias renováveis. Dando uma margem muito grande de eletricidade para o mundo e talvez finalmente torná-la acessível. Né? Talvez quase gratuita no mundo inteiro. Bom, agora já a minha opinião, assim, a gente sabe que os combustíveis fósseis eles fazem um mal tipo, tremendo tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Só que, ao invés do seu uso estar se reduzindo como deveria, está aumentando. Então, acredito que qualquer forma de energia que ajude a encontrar uma solução é bem-vinda. Bom, pessoal, fico com essa frase aí para vocês como forma de finalizar. Por último, eu trago algumas recomendações, que seria o canal Kurzgesagt. Ele traz bastante conteúdo sobre energia nuclear, é um conteúdo bem interessante, que eu recomendo bastante. Também a série do HBO Plus, que seria o Chernobyl,
Ele conta detalhadamente sobre a crise que aconteceu lá na Ucrânia. E por último, não é o Liquidinho, eu acabei esquecendo de trocar de nome ali, mas é o Fallout 4, que é mais para entretenimento do pessoal. É um jogo bem interessante que conta sobre uma crise nuclear que aconteceu no mundo e como sobreviver a ela, né? Então, seria isso, pessoal. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida.